Como vão, Raverins, com a ABCD, tudo em ordem? Vamos fazer a leitura aqui da nossa quarta Parashá Hashavua, né? A quarta parte da nossa porção da semana de Vaet Hanan. Estamos aqui no capítulo 5, tá? No versículo 1, é uma porção curta. Aqui Moshe vai relatar novamente os 10 mandamentos. Tem uma atenção para nós aqui em 2 mandamentos, tá? Para nós analisarmos direitinho. Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura do primeiro versículo. Diz assim, ó. Vaikra Moshe el kol Israel vayomer Elohim Shema. Ou seja, né, falou Moisés a todo Israel, dizendo para eles o quê? Shema Israel, et ha-hukim ve'et ha-mishpatim. Ouça, Israel, os decretos de Deus e as mitzvot, né, ha-mishpatim, que no caso aqui seriam as leis civis, tá? As leis de justiça que Deus tem, tá? Asher anochi dove beozneihem, ou seja, que eu falei ao ouvido de vocês, tá? Hayon, eu falei ao ouvido de vocês, Hayon, hoje, tá? Ulmadetem otam umishmartem lasotam, ou seja, para vocês estudarem, né? Vocês estudem ela e sejam cuidadosos em observá-las, lasotam, observem elas. Então, o primeiro passuque aqui ele já diz bem claro, né? Que Moisés ele chama todo Israel e fala para eles ouvirem, né? Escutar o que são os decretos de Deus e os mandamentos de justiça de Deus. E que eles têm que o quê? Estudarem e ser cuidadosos ali em observá-los. Tá? Então, logo nesse primeiro passo, nós já vemos a atenção de uma mensagem aqui. Vocês devem estudar. Daqui você já entende que é necessário que se estude a Torá de Deus. É necessário que você estude, que você não só leia. Se você só lê e tirar suas próprias conclusões, né, você vai fazer como existe hoje. Existem aí centenas de milhares de religiões, tá? As que são baseadas aqui dentro da Torá, como chamam de Velho Testamento, o que for, são interpretações errôneas justamente da Torá, porque o que nós vamos ver aqui é que Deus entregou para Moshe, Moshe passou para Israel, né? E que a obrigação de Israel, como nós sempre falamos, é passar para os demais. Mas nós já falamos muito sobre isso. Vamos continuar aqui os passuquins posteriores. Passuque 2 diz assim, ó. Hashem, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horeb, não com os nossos ancestrais. Deus fez com este pacto, né? Deus não fez com os nossos ancestrais esses pactos, mas conosco, todos nós que estamos vivos aqui hoje. Ou seja, não foi com Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eu fiz um pacto com vocês que haviam saído do Egito e escutaram ali em Horeb, lá no Monte Sinai. Então, é com vocês que Deus está falando aqui hoje, tá? Na montanha, Deus falou com vocês de dentro do fogo, face a face. Naquela ocasião, eu estava entre Deus e vocês, para relatar-lhes a palavra de Deus, pois vocês estavam com medo do fogo e vocês não subiram a montanha, tá? E Deus falou assim, Ani Hashem Elolecha, né? Asher hotzeticha meret mistrihai. Mi beit avadim, ou seja, né, eu sou o Deus, Anohi Hashem, eu sou o Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito, né, Meret Misrai, mi beit avadim, ou seja, da casa do que? Da escravidão, da casa de escravidão. Aí Deus vem e fala assim, né, Lo ichie leha Elohim achihim arechim, desculpe, al Panav, ou seja, vocês não vão ter outro Deus. A palavra Panav aqui, né, ela vem da palavra, ou seja, da face, né, Piné, ou seja, vocês não vão ter outro Deus diante de mim, diante da minha face, tá? Então você daqui já entende que Deus, ele é único, absoluto, não é uma duidade, não é uma trindade, não é uma quadridade. Deus, ele é Echad, tá? Como nós vamos ver lá na frente, né, nessa porção de Vaet Hanan, vem aqui,
justamente eu vou dizer assim, a palavra base, o Shemar Israel, a oração base do povo judeu, tá? O famoso Shemar Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que nós vamos ver sem ser amanhã, na sexta, tá? O famoso Shema Israel que todo mundo ouve, que todo judeu faz 2 vezes ao dia, pelo menos 2 vezes ao dia, como nós vamos ver, a ordem de Deus é falar ao levantar-se e ao deitar-se, tá? E nós vamos entender ali, quando chegar, sobre o Shema. Não vamos nos estender aqui sobre o Shema, porque ele ainda não faz parte dessa porção aqui, tá? Dessa parte. Então nós entendemos que Deus fala que a gente não ter outro Deus perante ele, tá? Lota se leha pesel colo, né? Colo temuná, ou seja, você não fará para si uma imagem esculpida, né? Uma imagem esculpida ou uma figura daquilo que está nos céus acima, que está na terra abaixo, ou da que está na água sobre a terra, tá? Três mitzvot interessantes, né? Anohi Hashem Elohecha, ou seja, eu sou o Deus de vocês, né? Que tirou vocês da terra do Egito. Vocês não vão fazer uma imagem de nada que exista nos céus, na terra ou no mar. Se você falar dos céus, imagem de pássaro nenhum, imagem de astro nenhum, seja o sol, seja a lua. Na terra nós temos o ser humano e os animais, né? Você não vai fazer imagem me assemelhando a nada. E nem da água, nenhum dos peixes, ou seja lá, moluscos que vivem no mar. Eu não tenho uma figura, tá? Daqui nós entendemos que Deus chama a atenção. Aí a pessoa vai, né? Existem muitas pessoas que gostam de pegar assim e falar, mas no livro de Bereshit está escrito que Deus fala assim, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Mas ali você não entende o contexto. Porque você se foca nesse versículo que está falando assim, Deus falou pra gente que ele ia fazer o ser humano conforme a imagem dele e a semelhança. Só que o texto todo ali não está falando das características visuais ou físicas de um ser humano. Ele está falando das características de Deus. Até então Deus não tinha criado o ser humano. Então Deus não pode falar, vou fazer igual a mim. Ou seja, Deus estava falando justamente com os meus atributos. Que é? Você já leu o passo seguinte, o versículo seguinte, você vai ver que ele domine sobre a terra, sobre os animais que estão e nos peixes e nas aves, nos aves no céu. Ou seja, o ser humano seria predominante, dominante como Deus é no mundo, no universo. Então, se fosse assim, Deus não teria dado o mandamento de não fazer nada com uma imagem dele que fosse de um ser humano. Então, toda essa atribuição que as nações têm de atribuir a Deus uma imagem de um homem, de uma figura de um pássaro, seja lá o que for, é totalmente contra aquilo que Deus já havia falado aqui dentro da Torá. Pela segunda vez aqui pela boca de Moshe. Não se pode ter uma imagem que se você diz que é Deus, seja ela de um homem, de uma mulher, de um pássaro, o que for, de um peixe. Tá? Você não se curvará diante delas, nem as adorará. Pois eu sou Hashem, seu Deus, sou um Deus que é zeloso. Tá? Então daqui você entende. Você não se curvará diante delas, nem as adorará. Tá? Pois eu sou Hashem, seu Deus, sou um Deus que é zeloso, que retribui a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre a terceira e quarta geração daqueles que continuam a odiar-me. Ou seja, daqui você já entende que a pessoa ela não pode se prostrar, muito menos adorar tal figuras. Tá? Tal figuras. Aí a pessoa vem aqui e hoje em dia, né, felizmente, com todas essas religiões, as pessoas prestam culto, falando que é um culto a Deus, mas é uma imagem aqui, outra imagem ali, e atribui a Deus uma imagem de um homem, ou seja lá o que for, e fala, não, nós estamos adorando o Deus de Israel, porque querendo, todo mundo fala que é o Deus que se apresentou a Israel, e Deus fala assim, eu não tenho uma imagem, vocês não podem se prostrar ou adorar isso, tá? É aí que ele chama bastante atenção, assim que Deus fala, né? Que retribui a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre a terceira e a quarta geração, e daqueles que continuam a praticar o mal, daqueles que continuam nos caminhos
errados do pai. O texto usa bem claro aqui, a odiar-me, tá? Ou seja, a pessoa continua nos mesmos erros do pai, porque nós já lemos na Torá e vamos continuar lendo, que a Torá ela fala que o pecado do pai não cai sobre o filho, nem do filho sobre o pai. Cada um, ele vai morrer pelo seu pecado. Então Deus não pode falar assim que ele vai carregar o pecado do pai e o filho vai carregar o pecado do pai. De maneira nenhuma, ele está falando daqueles que continuam ainda no mesmo do caminho do seu pai. Se você continuar nos mesmos atos dos seus antepassados, você vai continuar. Deus vai continuar o quê? Cair sobre a pessoa aquelas transgressões, aquelas iniquidades. Tá? Aí ele fala assim, olha só que interessante, ele fala sobre a terceira e a quarta gerações daqueles que continuam. Mas no versículo 10 ele fala assim, eu ajo com benevolência com aqueles que me amam e que guardam meus mandamentos por milhares de gerações. A diferença daqueles que cumprem os mandamentos de Deus, daqueles que não cumprem os mandamentos de Deus. E daqueles que cumprem, o filho continua, e o neto continua, e assim vai indo, por milhares de gerações, a benevolência de Deus é sobre eles. Daqui os sábios entendem, que nós já comentamos sobre isso, que daqui você entende que a medida da benevolência de Deus é maior do que da medida da punição, por assim dizer. Por isso que Deus, nós podemos usar o termo como nós somos humanos e falar Deus é todo bondoso, né? Como se a bondade fosse um atributo humano que caracteriza Deus. Deus está acima disso, mas ele atribui essa bondade sobre o ser humano, tá? Você não usará o nome de Hashem, seu Deus, em vão, pois Hashem não absolverá ninguém que usa seu nome em vão. Então, você entende que uma pessoa ela não pode ficar usando o nome de Deus. Né? No Brasil, nós temos costume de ficar, oh meu Deus, oh Deus, perdoe, ah Senhor, eu não sei o que e tal, tudo, tá? Baruch Hashem, esse não é o nome de Deus. Mesmo quando nós vamos escrever o nome de Deus por extenso, nós colocamos uma vírgula, um traço, para não escrever por extenso o nome de Deus. Então, nós substituímos a palavra Adô, traço Adonai, nós não nos referimos, nós sempre vamos colocar Hashem, que é o nome, e no português nós usamos como eterno. Nós não pronunciamos o nome de Deus em vão. Tá? Então, esse é um mandamento aqui muito importante, para você não ficar usando o nome de Hashem em vão. E o quarto mandamento está assim, ó. Shamor et yom hashabat lakodasho. Né? Ou seja, guarde o santo sábado. O dia, né? O caso aqui, et hayom, guarde o santo dia do sábado, como Deus ordenou a vocês. Então, nós temos uma pequena diferença aqui nesse passuque da repetição da guarda do sábado, como o passuque do capítulo 20, versículo 7, lá do livro de Shemot, né, do livro de Êxodo em português, que é o que? Lá está escrito Zahor. Zahor é você lembrar. Zahor eta Hayom HaShabbat. Lembra-te do dia de sábado para o guardar. Aqui não, está escrito Shamor et Hayom HaShabbat. Você guarda. Tá? E daqui Irash ele comenta, né, que na verdade os dois foi dito ao mesmo tempo. Né? Quando Deus falou os 10 mandamentos lá no Har Sinai, no Monte Sinai, ele falou tanto Zahor como Shamor. Você lembra e você guarda. Tá? E daqui nós vamos entender na porção posterior da onde que vem, porque Deus fala assim para você, ó, você lembra e você guarda, tá? Lembrar eu até entendo, consigo lembrar, tá? Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, então Shabat é daqui a mais 2 dias, passou 2 dias, o terceiro Shabat, então eu vou me lembrar. E como é que eu chamo? Como é que eu guardo ele? Aí entra o Talmud, aqui entra a Torá oral, que é aquilo que Deus explicou para Moshe, que Moshe não relatou aqui na Torá escrita. Como se você guarda o Shabat. Tá? Esse é um outro assunto, depois nós vamos abordar. 6 dias você trabalhará, realizará toda a sua tarefa, mas ao 7º dia é um Shabat para Hashem, seu Deus. Você não fará nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, sua filha, seu servo, seu boi, seu jumento, nenhum dos seus outros animais e seu convertido que está dentro dos seus portões, de modo que seu servo e sua serva possam descansar, assim como você. Então esse aqui é um passuque grande, né? O passuque 13 e o 14, ele já fala para a pessoa não realizar nenhuma tarefa, tá?
As pessoas têm uma ideia muito errônea sobre o que é o Shabat. Tá? Todos esses meus anos, esses 20 anos que eu tenho de judaísmo, mais 5 que eu tenho lá atrás na outra religião, né? Vou dizer assim, na outra religião, porque o judaísmo não é uma religião, a gente começou na religião. A pessoa tem uma ideia muito errônea sobre o que é você guardar, o que é lembrar o Shabat. Tá? Elas acham que o Shabat é um dia de descanso. A pessoa tem essa ideia, então eu vou descansar. Só que a ideia do Shabat original é o que Deus falou. Você não fará nenhum trabalho. Você não pode fazer nada criativo. Nem você, nem seu filho, sua filha, seus servos, seus animais. Tudo que está abaixo de você, sob os seus cuidados, você também, ainda que não seja, porque a própria palavra do próprio texto fala assim: até o quê? Até o seu ger, até o seu convertido, né? Veguerreja, ou seja, aquele que é o peregrino, aquele que é um convertido no teu meio. Ou seja, né? Até aquele que não é judeu que está, você vai também cessar de trabalhar para dar descanso para ele. E os próprios animais entendem isso também, eles também não iriam trabalhar com arar a terra, as coisas, com boi ali, tá? Eu até falo aqui, tem uma história, né, bem interessante que conta justamente de uma vaca que ela não trabalhava dia de sábado. O seu dono era judeu, então chegava toda sexta-feira, véspera de sexta, para Shabat, a vaca ela não trabalhava. Chegou uma vez que essa pessoa, esse judeu, ele teve que vender essa vaca para uma pessoa que não era judia. Então, a pessoa que não é judia, ela tá nem aí, ela trabalha de sexta, sábado, domingo e vai embora. O importante dela é ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Quando essa pessoa botou a vaca para trabalhar, a vaca não trabalhava no sábado. E ele batia na bichinha ali para trabalhar, não ia. E levou ela de volta. Falou, essa vaca tá com defeito, ela não trabalha de sábado. É interessante que aí o judeu vai falar no ouvido da vaca. É muito profunda essa história. Ele vai falar no ouvido da vaca, agora você trabalha no sábado, você não está mais comigo. Tá? Eu não guardo Shabat, ele não guarda, você pode fazer com ele. E a vaca ali começou a trabalhar. Isso é uma história muito profunda, depois a gente entra aqui em detalhes, pega todas as fontes para trazer para vocês. Tá bom? Mas o próprio animal talvez você não saiba. Mas muitos sábios falam assim, se Deus não tivesse dado a Torá, nós ia aprender com os animais o que era a Torá. É muito profundo isso. Você se lembrará que foi escravo na terra do Egito e que Hashem, seu Deus, o tirou de lá como um forte braço estendido. Portanto, Hashem, seu Deus, ordenou que você fazer o dia do Shabat. Então, como no Egito eles trabalhavam direto, não tinham descanso, era ali para cima, não sei, não. Deus tirou vocês de lá e Deus te deu um presente. Esse presente se chama Shabat, que foi o 7º dia que Deus cessou de criar o mundo e falou: vou dar para vocês como testemunha, vocês vão guardar o 7º dia para vocês testemunharem para o mundo que eu fiz o mundo em 6 dias. Tá? Eu tô para trazer aqui, vai demandar muito do que vem acontecer daqui para frente, tá? Tem uma novidade aqui que posteriormente eu conto para vocês, então talvez meu tempo fica muito mais escasso do que já é, tá? E eu queria fazer uma série de vídeos aqui só sobre o Shabat, para a gente pegar minúcia para poder desmistificar aquilo que as pessoas entendem errado do Shabat, tá? Eu tenho um livro muito bom, ele é fino, ele é curto, mas ele traz literalmente numa linguagem bem acessível o que é o Shabat, o que Deus ordenou, para desmistificar toda essa ideia que tem sobre o Shabat, tá? Posteriormente, se Deus quiser preparar o tempo, nós estaremos aqui. Aí o 5º mandamento diz assim, honra seu pai e sua mãe, como Deus ordenou a você, para que seus dias sejam prolongados na terra que Hashem, seu Deus, está lhe dando. Eu acho que esses seguintes mandamentos aqui, eles são bem objetivos, tá? Você honrar o pai e a mãe não é você maltratá-los. Não é você trazer sobre eles sofrimentos. É na hora da necessidade deles, você tá ali. Você tem que lembrar que foi eles que cuidaram de você. Então, toda essa questão de dar kavod, de dar honra ao pai e à mãe, inclui você dar assistência, tá? Seja médica, você dá assistência emocional, você dá assistência da moradia, você tem que saber cuidar daquele que cuidou de você. Entre vários outros, não desrespeitar, ouvir, não gritar, tá? Respeito. Aí vem os últimos passucos aqui que são bem objetivos. Você não matará.
tá? Na verdade, aqui a palavra, o hebraico está escrito assim, lo titzar. Lo titzar é não assassinar, não é não matarás, tá? Porque nós já sabemos que não tem um mandamento não matar. Porque nós sabemos que a Torá, ela nos dá resguardo sobre o quê? Quando uma pessoa vem lhe fazer um mal, ela vem tentar lhe tirar da sua vida, você, no ato de você tirar, você está isenta. Então, ou seja, a questão de não matar não é questão de você não tirar a vida de ninguém, é você não planejar um assassinato, é lotitzar, você não assassinarás, você planejar assassinato. Porque a sua vida você tem que guardar. E se no ato de defesa da pessoa tentar tirar a sua vida, você acaba tirando dela, você está isento. Então não é matar, tá? Que é uma tradução bem errônea mesmo. Você não cometerá adultério, básico e óbvio. Você não roubará, também óbvio. Você não sustentará falso testemunho contra o seu próximo, pessoa que mente, faz calúnias diante de um tribunal ou mesmo num tribunal. E o versículo 18, e nosso último, ele é o mais profundo aqui também, junto com o Shabat, que é o quê? Você não cobiçará a mulher de seu próximo. Você não desejará a casa de seu próximo. Seu campo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento e qualquer coisa que pertence a ele. Tá? Daqui você entende que é bem básico mesmo. Fala assim, você não cobiçará a mulher de seu próximo. Você não desejará a casa do seu próximo, seu campo, seu servo, sua serva, seu boi, seu jumento ou qualquer coisa que pertence a ele. Não é você cobiçar, a pessoa tem vamos dizer assim, você acha que a pessoa ela tem uma boa vida, tal, tudo, você querer chegar àquele patamar. A Torá está especificando que você não deve desejar aquilo que é dele, você deve desejar a casa dele, a mulher dele, vice-versa, o marido dela, os animais dele e todas as coisas que ele tem. Se o fulano ele tem um carro e você quer um carro igual, é uma coisa, você querer aquele próprio, esse é o que a Torá está te orientando aqui. Você não deve desejar a mesma coisa, você não deve desejar aquilo que é dele, tá? E é isso, meus amigos, eu acho que essa porção ela ficou bem clara e objetiva, tá? E não vamos nos estender mais, para a gente não perder o foco da mensagem central aqui dessa porção, tá? E que entendamos bem que a repetição aqui dos 10 ditos de Deus, das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos, como o pessoal chama, vem reforçar dois sentidos básicos. Você vai ver que na primeira, você vai ter 4 mandamentos para Deus e ainda vai ter um que é honrar o teu pai e tua mãe. Nós já explicamos o porquê, eu não vou me adentrar. E você vai ter todo o restante da outra tábua com os mandamentos em relação a você e ao seu próximo. Deus pede 4, mas para você e seu próximo, Deus pede 6, começando pelo teu pai e pela tua mãe. Tá? Aí depois vem, você não matarás, né? Não assassinarás, você não roubarás, tá? Aí você o quê? Não dirás falso testemunho, você não vai cobiçar, tá bom? E tem todos essas 10 mitzvot de Hashem em relação a nós, para com Deus, 4 para com Deus e 6 para nós com o ser humano. Tá bom, meus amigos? Não vamos nos estender mais, eu acho que a mensagem já ficou bem clara aqui, com a repetição dos 10 mandamentos, entendemos bem, tá? E que daqui para frente nós viemos a procurar o máximo, pelo menos a começar a observar essas 10 palavras de Deus na nossa vida, tá? Amigos, fiquem com Deus, tá? Bekol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento na sua vida. Se Mashiach vier ainda hoje, que seja hoje, que vier ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, nos encontramos em Jerusalém, se não estaremos aqui amanhã com a 5ª parte da nossa Parashah, Shavuot Vayet Hanan, tá? Mais uma vez, tudo de bom, Atzlahá e Parnassá na sua vida, na nossa vida. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus quiser, tá bom? E no demais, Lehi Traot. Até lá.